Olá a todos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, hoje eu estou aqui com um pequeno tema para tratar com os irmãos, um tema que recentemente fui convidado para pregar em uma igreja. Trouxe essa palavra a eles e quero compartilhar com vocês mais uma vez sobre este assunto, pois creio que Deus tem pessoas a quais Ele elegeu e predestinou para que ouvissem essa palavra. Então, não será em vão nenhum trabalho que é feito em prol do reino de Deus e para santificar o seu nome. Então, desde já eu peço a vocês atenção, ouva de bom grado aquilo que será dito, ouça de bom grado, porque certamente isso redundará em bênçãos espirituais sobre a tua vida. Quero ler com os irmãos Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versos 6 ao 9, que diz assim a palavra de Deus. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Querido Deus e eterno Pai, nós te pedimos em nome de teu amado Filho e precioso Jesus Cristo, para que tu possas receber o louvor, a honra e a glória que lhe é digno, Pai. Ó Deus, nós estamos aqui para promover a nós mesmos, nenhuma igreja, mas somente a tua palavra. Que aqueles que estão ouvindo possam se encher da tua palavra, que possam confiar que ela é o único absoluto, a única verdade firme e fundamentada a qual estamos posicionados. Para isso te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, queridos, vamos aqui então tentar entender um pouco sobre esta bênção de Abraão. Esta bênção magnífica que está nas Escrituras. Eu recentemente preguei esse tema e eu confesso que eu gostei do tema porque eu vi o pastor Wilmer pregar sobre isso. Ele não pregou, na verdade ele fez uma pequena uma exortação para que os crentes que estavam em dificuldades financeiras, com saúde, se apropriassem dessa bênção. Só que ele não fez nenhuma pregação sobre isso e eu gostei muito do tema e resolvi fazer algumas pesquisas para trazer isso para vocês. Então, eu quero que você entenda o que é dito aqui. Então, vamos lá. Primeiro, eu trouxe aqui um pequeno estudo, eu quero que você entenda. Porque se você não entender, você não pode crer. Não tem como você dizer que você é salvo por aquilo que você não entende. Entendeu? Se você entende, você pode ser salvo. Se não tem entendimento, você não crê, você não confessa. Porque aquele que não nascer de novo não pode ver. E ver aqui não se trata de olhar fisicamente, se trata de entender o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não pode entender. Então, o meu propósito aqui é que você entenda o que está sendo dito no Evangelho. Então, primeiro passo. Aqui é falado sobre ser abençoado como o crente Abraão. Então, o que é uma bênção? O que é uma bênção na vida de uma pessoa? O que é bênção? Bênção é um poder sobrenatural agindo de forma positiva na sua vida. Ou seja, Deus, de maneira positiva, influencia a sua vida. Isso é uma bênção. Um poder sobrenatural que age de maneira positiva. O oposto disso é a maldição, que também é um poder sobrenatural, mas que ela age de forma negativa. Então, isso atrai doenças, isso atrai, de certa forma, a escassez, seja na vida financeira, na vida espiritual, porque existe um poder sobrenatural de maneira negativa agindo. Então, o que seria a definição de a bênção de Abraão?
Nada mais é, meus queridos irmãos, do que a capacidade concedida por Deus de fazer qualquer deserto virar um jardim do Éden. Essa foi a definição que o irmão Wilmer intitulou sobre a bênção de Abraão. Porque quando você olha para as pessoas na Bíblia que obtiveram esse poder sobrenatural na vida delas, você vê exatamente isso sendo uma realidade na vida. É um deserto, seja na vida financeira, seja na saúde física, na vida espiritual, na saúde espiritual da pessoa. Então você vê um deserto virar um jardim do Éden. O exemplo do patriarca Jacó, por exemplo. Ele foi uma pessoa que teve esta bênção sobre a vida dele. Ele foi uma pessoa que, quando ele esteve com o seu tio Labão, ele sofreu muita injustiça da parte do seu tio, mas de todas as maneiras existia um poder sobrenatural agindo na vida dele que ele conseguia prosperar mesmo o seu tio tentando trapacear ele. Então, ele tinha essa bênção da vida dele, essa bênção de Abraão sobre a vida dele. Quero ler a escritura para você para provar o que eu estou dizendo. Lá em Gênesis 28, verso 3 e 4. Isaac diz assim, e o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutífero e te multiplique para que possa ser uma multidão de povos. Ou seja, é magnífico. Já declarou a bênção do Deus Todo-Poderoso. Mas não ficou somente nisso. Preste bem atenção no verso 4. E te dê a bênção de Abraão a ti e a semente que está contigo. Ou seja, não é somente, bastava ele dizer Deus te abençoe, mas ele fez questão de mencionar a bênção de Abraão. Este poder a qual Deus concedeu, esse poder sobrenatural que foi concedido por Deus a Abraão, que ele tornou ele muito próspero, não digo, irmãos, com isso que não haverá problemas. Não entenda a prosperidade como não ter problemas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Significa que em meio a todos os problemas você terá um poder sobrenatural agindo de forma positiva para que te possa fazer vencer. É o que Paulo diz. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Ou seja, é um poder sobrenatural agindo de forma positiva. Não quer dizer que não haverá problemas. Não quer dizer que não haverá doenças. Não quer dizer que não haverá, de certa forma, escassez, mas que em todos esses problemas haverá sempre uma forma positiva de Deus te aperfeiçoar, te moldar à imagem de Cristo. Então, bastava Abraão ter dito, Deus Todo-Poderoso te abençoe, mas ele fez questão de mencionar isso. E foi justamente isso que tornou Jacó um homem próspero. Um homem que mesmo com as suas fraquezas, mesmo com a sua imperfeição, mesmo com a sua vida cheia de pecados, este poder acompanhava ele, tornava ele um homem abençoado. Outro exemplo é o José, filho de Jacó, que aqui é dito, né, a ti e a tua semente que está contigo. O José era a verdadeira semente de Jacó, porque embora ele não fosse o filho primogênito, como no caso era Rúben, mas ele era o filho, como diz a Bíblia, do amor de Jacó, pois o amor de Jacó era Raquel, e o primogênito de Raquel e Jacó é justamente José. E José também tinha essa bênção que ele herdou de Jacó, seu pai, que veio de Isaac e, por consequentemente, de Abraão. Então, José também, você vê a vida de José. Não quer dizer que ele não vai ter problemas. Ele foi odiado pelos seus irmãos, jogaram ele dentro de um poço, fingiram que ele tinha morrido para o seu pai, venderam ele como escravo, foi traído, tudo isso é antigo, né? Já sabemos, mas olha os problemas que ele enfrentou. Ele foi levado para a casa de Potifar. Lá ele se tornou próspero. A casa de Potifar prosperou nas suas mãos. Ele foi enganado, foi induzido ao erro de maneira enganosa, foi jogado numa prisão. E lá na prisão, a prisão prosperou na mão dele. Depois da prisão, olha, se você notar bem, o tipo de crime a qual foi acometido José não duraria 2 dias na cadeia. Ele passou lá 2 anos. Essa bênção magnífica protegendo ele. Era este poder que acompanhava Jacó e José. E então depois ele se tornou o governador do Egito. E o Egito prosperou com ele, mesmo nos 7 anos
de escassez. Esta bênção poderosa estava sobre ele. Mas você vê, esta é uma bênção que vem da linhagem judaica, ou da linhagem hebreia, por assim dizer. Então, como nós se apropriamos dessa bênção? Como nós podemos ser prósperos com esta bênção? Qual o critério que Deus usa para conceder esta bênção? Este é o ponto essencial de se entender. E vamos lá, vamos entender o que Paulo nos está dizendo agora aqui no Novo Testamento. Gálatas, capítulo 3, verso 6. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, a base para você receber esta bênção poderosa é a justiça que vem por meio da fé. Este é o único critério de Deus. Não é as suas boas obras, embora elas tenham o seu lugar. Mas para Deus te abençoar, qualquer bênção espiritual, e a bênção específica relacionada aqui, qualquer bênção, irmãos, se você acha que você pode fazer alguma coisa para obter uma bênção de Deus, isso se chama teologia da prosperidade. É aquilo que você pode fazer para Deus conceder bênçãos, para Deus te conceder um favor. Isso é a teologia da prosperidade, isso é basear em obras para conceder favores de Deus. Isso é viver na lei. Isso é legalismo. Então, para você tomar posse, se reivindicar dessa bênção, o que você deve fazer? A única coisa é a justiça da fé. Ou seja, você deve, preste muito bem atenção no que eu vou dizer, você deve contemplar Cristo fazendo-se maldição no seu lugar. Então você recebe a justiça da fé. É desta maneira. Ou seja, uma maneira que todo mundo diz, e pouca gente vive isso na realidade, você deve aceitar Jesus. Apenas isso. Você deve aceitar Jesus. No termo bíblico, no termo correto da palavra, vamos tentar ser o mais bíblico possível aqui. Você deve receber Jesus. Aceitar, não tem essa de aceitar na Bíblia. Não tem aceitar, achar Jesus. Você deve receber e confessar Jesus. É isso que você tem que fazer. Não é boas obras, não é entregar seu carro para a igreja, sua casa, o que você tiver. É contemplar Cristo se fazendo maldição no seu lugar. Agora, o problema é que quando nós falamos de você receber Cristo, de você, na linguagem popular, de você aceitar Cristo, isso soa de maneira muito superficial. E as pessoas não levam isso para a realidade dele se fazendo maldição. Eu aceitei Jesus, como nós vemos o povo evangélico dizendo, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Isso se torna muito superficial, é muito raso, não tem substância nessa frase, não tem nada. Por isso eu quero que você me dê sua atenção neste momento e preste muito bem atenção no que eu vou ler aqui para você. Eu fiz algumas pesquisas e consegui um texto de um médico, o Dr. Pierre Barbet, um médico francês. Ele relatou ali sobre justamente a análise médica de Cristo se fazendo a maldição no nosso lugar. Ele relatou isso. E quando você pode entender o que ele passou e se colocar lá na cruz, pela fé tocar o que ele passou, sentir no seu coração que tudo que ele passou, ele se fazendo maldição no seu lugar, então você tem a chave correta para abrir as bênçãos espirituais. Não é por obras, não é por aquilo que se faz, é somente pela fé, como diz os nossos irmãos reformados, sola fide, somente pela fé, somente pela graça, sola gratia, somente pela graça. Preste bem atenção no que se dá Dr. Pierre Barbet, nasceu em 1884, morreu em 1961. Ele diz assim, abre aspas, citando as escrituras, Jesus entrou em agonia no Getsêmani, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra, como está no livro de Lucas. E ele diz assim, o suor sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo e é produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo, é necessária uma fraqueza física
acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas, e o sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. Ele diz assim: conhecemos a farsa do processo preparado pelos líderes religiosos do Sinédrio hebraico, o envio de Jesus até Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus, o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio, e a flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferente estatura, e golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A cada golpe, Jesus reage em um sobressalto de dor. A sua pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra, as forças se esvaem, o suor frio lhe impregna a fronte, a cabeça gira em uma vertigem de náuseas, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se ele não tivesse preso pelo pulso, cairia em cima de uma poça de sangue. Depois vem o escárnio da coroação. Com longos espinhos mais duros que os de acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos, então, penetram o couro cabeludo, fazendo sangrar. Pilatos, depois de mostrar aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Sobre o Calvário, tem início então a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, tiram a roupa do condenado, mas a sua túnica está colada às chagas, e tirá-la produz uma dor profunda e agudíssima. Quem já tirou uma atadura de gás de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio do tecido adere, cola a carne viva. E os soldados romanos, então, dão um puxão violento a um triz de toda aquela dor, provocar uma síncope. Mas não é o fim. O sangue volta a escorrer, Jesus é deitado de costas e as suas chagas se encrustam de pequenos pedregulhos e pedra. Depositam então o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas e com uma broca é feito um furo para facilitar a penetração dos pregos. Os soldados pegam um longo prego pontudo e quadrado, apoiam sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus então deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado, uma dor lancinante e agudíssima que se difundiu pelos dedos, se espalhou os ombros e atingiu o cérebro. Essa, diz ele, é a dor mais insuportável que o homem pode provar. Ou seja, é aquela dor que é produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos. Ela provoca uma síncope que faz perder a consciência. Se fosse só isso, se ele perdesse a consciência, ele desmaiaria. Isso que uma síncope provoca. Mas em Jesus não.
O nervo é destruído só em parte e a lesão do grande tronco nervoso permanece em contato com o prego. E quando o corpo de Jesus for suspenso na cruz, esse nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada. E a cada solavanco, a cada movimento da cruz, ela vibrará despertando dores dilacerantes. O ombro de Jesus se esfrega dolorosamente sobre a madeira áspera, as pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus então se inclina para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se sobre a madeira. A cada vez que o mártir levantar a cabeça, recomeçará pontadas agudas de dor. E então pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior, seu corpo era como uma máscara de sangue. Sua boca está semiaberta, o lábio inferior começa a pender, a garganta seca queima, mas não pode engolir. Tem sede. Um soldado então lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja com bebida ácida de uso entre os militares, a saber, vinagre. Mas ele não bebe. Tudo aquilo é uma tortura atroz. De repente, um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos do braço se enrijecem, a contração vai se acentuando, os deltoides, os bíceps esticados e levantados, os dedos se encurvam. É como que acontece a alguém ferido de tétano. A isto os médicos chamam de tetania. É quando o sintoma se generaliza, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. E, em seguida, os da costela, os do pescoço e os músculos respiratórios se enrijecem. A respiração, então, passa pouco a pouco a ficar mais curta. O ar entra, mas não consegue sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões, tem sede de ar como asmático em plena crise. Seu rosto pálido, pouco a pouco, se torna vermelho, depois se transforma em um violeta purpúreo. Jesus então é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais se esvaziar. A fronte está impregnada de suor e sangue, e seus olhos saem fora de órbita. Eu quero que você pense nisto. Este sofrimento, essa dor, essa asfixia, essa falta de respiração. Visualize isto pela fé. Saiba que foi por você que ele sofreu isso. Mas, de repente, algo acontece. Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés e se esforça a pequenos golpes e se eleva, aliviando a tensão dos braços. Então os músculos do tórax se distendem, os pulmões se esvaziam, o rosto recupera a palidez inicial. Mas por quê? Por quê? Por que este esforço? Por que, Senhor? Porque Jesus quer bradar: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas logo em seguida, seu corpo começa a afrouxar-se, a asfixia recomeça, e todo aquele sofrimento, de novo e de novo. Só para você ter uma ideia, foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. E cada vez que Jesus quiser falar, ele terá que se elevar, utilizando o prego que está entre os seus pés como apoio. Que sofrimento! Que sofrimento! É inimaginável. É tremendo o que ele passou no seu lugar.
atraída pelo sangue que ainda escorre pelo coagulado, enxames de mosca zunem ao redor dele. Seu corpo, então, não podem enxotá-las, uma vez que suas mãos estão pregadas na cruz. Você provavelmente já foi orar no monte. Você sabe como é difícil quando vem os pernilongos, os mosquitos. Você tenta se concentrar em oração e aquilo fica te perturbando o tempo todo. Não se compara ao que ele passou. Dor, sangue, asfixia, suor, tudo. Moscas unindo ao seu redor. Ele não pôde enxotá-las. Ele não pôde, por amor. Ele não pode enxotá-las. Pouco depois, o céu se escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui, logo serão 3 horas da tarde. E depois de uma tortura que dura horas, todas as dores, toda a sede, todas as cãibras, toda a asfixia, todo o latejar dos nervos medianos lhe arrancam um lamento. Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparastes? Jesus grita, está consumado. E em seguida, em um grande brado, diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morreu no meu lugar e no seu lugar. Foi tudo isso que ele passou. Porque nós temos uma dificuldade, meus irmãos, de compreender a ira e o amor de Deus. Você viu tudo isso que ele passou? Tudo isso nada mais era do que a expressão da ira infinita de Deus sendo derramada sobre um homem que pegou os meus e os seus pecados sobre ele. Pecados que você cometeu, pecados que eu cometi, que você está cometendo, que eu estou cometendo, pecado que vamos cometer. Tudo isso foi a ira infinita de Deus caindo sobre ele. E sobre qualquer um que Jesus não morreu, que ele não tomou o pecado daquela pessoa, a ira infinita de Deus vai cair sobre a cabeça daquele. A questão é porque nós temos uma dificuldade tão tremenda de entender e correlacionar o amor e a ira de Deus. Porque isso que nós cantamos a cruz, nos gloriamos na cruz. É o maior escândalo para o mundo quando nós percebemos que essa é a ira de Deus. O projeto, eu diria, o objeto final, o projeto final do amor de Deus, aquilo que seria mais intocável, aquilo que mais toca o coração de Deus, é o projeto final do seu amor, é o seu Filho, é o ser que Ele mais ama neste mundo, é tudo que Deus mais ama, não tem nada acima do Filho unigênito dele, Jesus Cristo. Ele é o projeto, o objeto final do amor de Deus, o lugar que Deus mais ama, o lugar provido para a adoração a Deus. Mas quando Deus viu os seus pecados e viu os meus pecados em seu projeto, em seu objeto final do amor, quando Ele viu os meus pecados e os seus pecados em seu próprio Filho, Ele não poupou seu próprio Filho, Ele derramou sua ira infinita sobre Jesus. Você pode imaginar que isso é amor? Você pode imaginar um pai, um verdadeiro pai que ama seu filho, ao ver seu próprio filho, aquilo que ele mais ama, derramar toda a sua ira sobre seu filho? Isso é amor. Isso é o amor bíblico relacionado. Porque o amor de Deus, ele é um amor voltado para a glória de Deus, não para a glória do homem. É um amor à sua glória, a quem ele não atribui, não divide com ninguém. Ele não compartilha isso com ninguém. Entende? É um amor voltado à sua glória. E tudo aquilo que é uma ofensa direta à glória de Deus, Ele derrama a sua ira como expressão do seu amor à sua glória. E quando Ele viu
Jesus, carregando um monte de pecados, sofrendo por um monte de pecados que não era dele, mesmo assim, ele derramou ira sobre seu filho. Ele derramou sem piedade. E Jesus falou: Pai, por quê? Por que me abandonaste? Por que me desprezaste? Ele se fez isso. Ele viu cada um dos eleitos, cada um dos predestinados. Não foi por todos, porque tem gente que vai para o inferno. Jesus não catou, não pegou os pecados dele. Essa é a doutrina da imputação. Chama-se doutrina da imputação. Tenha isso em sua mente. Essa é uma doutrina mais fundamental do Evangelho. Você não precisa entender muita coisa da Bíblia, mas isso é essencial. Se você não entender isso, você não pode ser salvo. São doutrinas da graça, doutrina da imputação. Deus imputou os seus pecados a Cristo e ele pagou os preços do seu pecado com a morte, sobre a qual foi derramada a ira infinita do Deus Todo-Poderoso. A ira infinita do Deus Todo-Poderoso. Pode-se imaginar que terrível essa ira foi derramada sobre Jesus por causa dos seus crimes, dos meus crimes, daquilo que nós fazemos. Então, essa doutrina da imputação, ela diz isso, que Deus, quando viu Jesus carregando os nossos pecados, Jesus pegou os nossos pecados para ele. Deus derramou sua ira sobre ele. E quando estes eleitos que Jesus tomou os pecados, chegam um momento predestinado por Deus para eles confessarem a palavra, eles vão confessar a palavra, vão confessar essa Bíblia, vão confessar essa doutrina. Então Deus vai e faz uma declaração forense. Não é um processo onde você faz uma coisa e Deus faz outra. Não existe isso na Bíblia. Isso é uma doutrina do diabo, em que você faz uma coisa e Deus faz outra. É toda Deus faz. Sua justificação, Deus faz toda ela. Sua santificação, Deus faz toda ela. Você não faz nada. Santificação é pela fé. É pela fé. Da mesma maneira que você crê que foi justificado, da mesma maneira que você crê que está sendo santificado. É pela fé, não por obras. A salvação vem toda ela do Senhor. Você não participa com nada. Isso ofende seu ego, fere seu ego. É bom para sua alma se fere seu ego. É bom para sua alma. Para a alma de todos nós. Então, quando você, no tempo predestinado e ordenado por Deus, confessa essa palavra, Deus usa pessoas como eu, você, qualquer outra pessoa, simples, não precisa ser um grande pregador, não precisa ser ninguém, precisa ser um vaso na mão de Deus. Ele vai usar pessoas que vão trazer a palavra a você. E então, você confessa essa palavra, você não vai contra a Bíblia, você não vai contra nada que está na Bíblia. Então, o que Deus faz? Ele faz uma declaração forense, algo que é somente Ele, não precisa de você. Ele fala assim: eu declaro justo. Essa pessoa é justa aos meus olhos. Porque ela creu no meu filho. Ela acreditou naquele sacrifício. Ela acreditou no Cordeiro. Eu declaro ele justo. A vida inteira de Jesus, aquela vida perfeita, que ninguém pôde apontar um erro. Você tem noção do que é isso? Ela é acreditada a você, ela é imputada a você. A partir daí, Deus passa a olhar para você como se estivesse olhando para Jesus. Porque não é mais você, é Cristo. Você sai de cena. Você não participa de nada. Deus imputa isso a você porque você creu. Por que você creu? Porque Ele te deu o dom da fé para crer. E por que Ele te deu e não deu a outros? Por causa que é parte do plano dele. Porque você era uma semente que estava nele, um atributo que estava nele antes da fundação do mundo. E ele te contemplou quando Deus gerou seu filho, lá antes da fundação do mundo. Lá na eternidade, Deus gerou Jesus. E ele viu Jesus, olhou para Jesus. E ele viu você em Jesus, um atributo que viria à existência. Ele te viu lá no Filho pré-existente, um atributo que viria à existência. E Deus, então, predestinou você, que viria, por meio da queda de Adão, se enredar ao pecado, mas que creria no Filho. Você foi predestinado para isso. Não tem nada a ver com a sua escolha, o seu arbítrio.
seu arbítrio todo depravado, que não serve para, desculpa a expressão, mas arbítrio, livre-arbítrio não serve para porcaria nenhuma, não te faz nada. Não existe isso de livre-arbítrio, existe arbítrio. Arbítrio eu creio que o homem tem arbítrio. Livre? Livre não, onde que é livre? Você não faz nada livre, você é influenciado a fazer todas as escolhas, então não é livre, é escravo ao arbítrio. Como o Martinho Lutero escreveu um livro combatendo essa igreja de Roma. A igreja, através de Erasmo, de Roterdã, escreveu um livro propagando delibério arbítrio. Uma pouca vergonha, o livre-arbítrio, delibério arbítrio. Martinho Lutero fez uma resposta, escreveu A Escravidão da Vontade, conhecido como o escravo-arbítrio. Seu arbítrio não é livre, ele é escravo de você, das suas escolhas. Ele é escravo da sua vontade, não é livre. Onde existe livre-arbítrio? Não existe isso, irmão. Quando você pensar em livre-arbítrio, leia lá Filipenses 3. Mantenha isso em mente, Filipenses 3. É Ele, é Deus que opera em vós. É Deus que opera em vós, tanto o querer como o realizar. Deus opera em vós, não é você, é Deus opera em vós o querer e o realizar. Ele que faz o querer, Ele que realiza em mim, é Deus. O tempo todo, Ele faz todas as coisas, todas as coisas. Quando a Bíblia diz todas as coisas, não é algumas coisas, é todas as coisas. Então, Ele te predestinou, Ele te elegeu para crer, te deu o dom da fé para crer, unicamente porque Ele te contemplou como atributo. Não tem nada a ver com viver, prever o que você ia crer. Não tem nada a ver com isso. Isso é uma tonteria pregada pelos arminianistas. Me desculpe, mas é verdade. Somente porque você estava em Cristo, você foi predestinado. Você foi eleito em Cristo e predestinado para ser conforme a imagem. E todos quantos estavam lá serão. A prova é que você aceita a palavra, você não combate ela. Essa é uma prova, essa é a evidência do Espírito Santo. Esta é a evidência. Você pode falar em línguas, pular, saltar, fazer o céu cair fogo. Não é evidência do Espírito Santo. O diabo pode fazer isso. Mas quando a palavra vem da doçura do Espírito e você aceita, aí está um homem que tem o Espírito Santo. Ele não combate a palavra. A palavra está acima. Agora me diz como uma pessoa que diz ter a palavra rejeita uma doutrina. Essa, por exemplo, da doutrina da imputação, que Deus imputou a justiça de Cristo a você. Você não é justo pelo aquilo que você faz. Você quer méritos diante de Deus, né? Por isso você diz que tem livre-arbítrio. Você quer méritos. Quer mostrar sua santidade forjada. Uma frase que diz C.S. Lewis, aquele escritor das Crônicas de Nárnia. Ele diz assim, ó, a santidade é algo muito fácil de se fingir, mas muito difícil de alcançar. Então, essas pessoas que parecem aparência de santidade não passam de moralismo, não passam de aparência de piedade. Quando você chega com a doutrina da Bíblia, quando você chega com a palavra de Deus, que é o essencial para a vida das pessoas, para ser salva, elas rejeitam, elas crucificam o Filho de Deus novamente. E dizem ser cheias do Espírito Santo. Dizem seguir um profeta. Mas então, voltando ao nosso centro, Deus imputou a justiça de seu filho a você e agora você é justo aos olhos de Deus. O diabo pode falar do seu presente, do seu passado. Você é falho, você tem falhas, você tem fraquezas. Você é imperfeito. Não é perfeição. Santificação não é perfeição. Você é imperfeito, você comete os mesmos erros, você cai nos mesmos pecados. Mas uma coisa mudou na sua alma, na qual o diabo não tem nada a ver, não sabe de nada. Alguma coisa aconteceu lá, mas você sabe. Deus fez algo na sua alma. Sua alma foi restaurada. Sua alma foi redimida por Cristo. Sua alma, quando diz a doutrina da graça, diz a depravação total, não fala de você ser totalmente mal, mas fala de a totalidade que a depravação te acertou. Acertou seu corpo, seu espírito e até sua alma. E o processo da crucificação e a fé na crucificação, sepultamento e ressurreição de Cristo justamente faz a redenção na alma do homem. É isso que acontece. Então você é regenerado, nascido de novo pelo Espírito Santo. Então quando você crê, Deus te dá fé para isso, Ele faz essa obra em você. Agora, por que eu falei tudo isso? O que isso tem a ver com a
a bênção de Abraão. Eu quero que você entenda, você crê nisso, em sua prosperidade, irmão, na vida espiritual, na vida financeira, na vida, nos relacionamentos, na saúde. Tudo isso não depende do que você faz para Deus. Eu não estou falando aqui que boas obras não têm lugar, claro que tem. É claro que é essencial termos boas obras, mas eu quero que você pare de pensar de maneira legalista, de achar que porque você vai à igreja, porque você faz tal coisa, prega a palavra, que você canta, você louva, por alguma coisa que você faz para o reino de Deus, que Deus, por causa disso, Deus abençoa você, porque você é certinho, você cumpriu as ordenanças, você fez o papel de filhinho bem comportado. Pare com esse pensamento diabólico do legalismo. Não é por aí, não é por essa maneira. Então, o que eu quero falar, tudo isso, eu estou tentando aqui ser o mais bíblico possível, estou tentando seguir a mesma linha de Paulo, né? Eu me determinei a pregar somente uma coisa, Cristo e este crucificado. Nós poderíamos falar de muita coisa, pegar muitos filosofia, teologia, misturar muita coisa, mas vamos limitar a falar sempre disso, Cristo e este crucificado. É tudo o que você precisa, Cristo e este crucificado. Então, por que eu falei desse sofrimento, dessa angústia terrível, dessa dor que ele passou? Por causa da bênção de Abraão, dessa prosperidade que te alcança. Não por obras. Mas a Bíblia diz assim, em Gálatas 3, mesmo capítulo que iniciamos, verso 13 e 14, vamos ler agora. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você contemplou ele fazendo maldição? Ele suportando cada dor, cada asfixia, cada cãibra, a pele dilacerada, o sangue espirrando. Você contemplou o cordeiro passando no seu lugar, se fazendo maldição? Para quê? Para que, Paulo, ele fez isso? Para que ele se tornou maldição por nós? Por que ele se fez maldição no meu lugar? A primeira coisa que ele vai citar aqui, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa de Deus, a promessa do Espírito. Isso tudo que nós precisamos. Agora, eu vou falar aqui uma das bênçãos que o Evangelho nos mostra. É uma das bênçãos mais gloriosas, sempre quando você se sentir assim meio triste com a questão do mundo, deste mundo de convites, de prazeres, de magia que nós vivemos. Leia essas bênçãos que Deus tem dado, bênçãos de Abraão que Deus tem dado pela fé a nós. Ele diz assim, Paulo, Efésios 1, verso 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Agora, a primeira bênção, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Lembra que eu falei lá que Deus, quando contemplou a Cristo, te viu como atributo? Paulo está dizendo aqui, nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o quê? Fé prevista, obras, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo a sua própria vontade. Eu quero, é a minha vontade, é meu decreto, eu faço assim e não há ninguém que possa impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Para louvor da glória da sua graça. Esse é o amor dele. Quando o seu pecado ofende a glória e a graça de Deus, a ira dele é derramada por amor e louvor da glória da sua graça. E ele nos concedeu gratuitamente no amado, naquele que é o objeto final do amor de Deus, no qual, no amado, temos a redenção pelo sangue,
a saber, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, o tempo em que Deus diz, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Nele, em Cristo, digo, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele, que é Deus, que faz todas as coisas. Todas as coisas ele faz. Conforme o conselho da sua vontade. Não é conforme você quer, é a vontade dele. A fim de sermos para louvor da glória dele, nós que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, não é doutrina de homem, é a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? É isso que eu estou pregando aqui para você, a bênção de Abraão. Essa é a palavra da verdade. Paulo vai dizer aqui, o evangelho da vossa salvação. E tendo também crido, você creu no que tudo que nós falamos aqui, toda essa doutrina aqui da imputação, você creu nisso, no sofrimento, nele se fazendo maldição? Tendo também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade, em louvor da sua glória. Por isso, eu também tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, no Filho de Deus, e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, quem é o Deus de Jesus Cristo? O Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, a qual riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ou seja, Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-se assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder, domínio, todo nome que possa se referir, não somente neste século presente, mas também no vindouro, e por todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu nós, a igreja. Deus deu a seu Filho, nós, a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, tudo em todas as coisas. Essas são as bênçãos que Deus tem para nós. Que Deus possa abençoar você com essa palavra, que você possa sair convicto daquilo que você crê, que você possa ter uma fé, que isso é o absoluto. Nós temos uma verdade, nós temos isso. Isso aqui é a nossa ortodoxia. Isso aqui é tudo que nós temos. Nós nos baseamos somente nisso. Como o irmão Branham sempre dizia, nós temos somente um credo, Cristo. Somente uma lei, o amor. Somente um livro, a Bíblia. Nós só temos esse livro. Somente este livro. Somente isso aqui é o absoluto. Nada acima disso. Eu sigo os princípios reformados, as cinco partes, eu sigo isso, porque isso aqui é Bíblia, somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, só lhe deu glória, glória somente a Deus, solos Cristo, somente Cristo, somente isso. Nós seguimos isso, eu sigo isso, porque isso aqui é Bíblia, tudo aquilo que é a Bíblia eu sigo. Calvinismo é a Bíblia, está na Bíblia. O calvinismo diz que é predestinação, eleição, está na Bíblia isso, então eu sou calvinista. Calvinismo diz algo contra a Bíblia, não sou calvinista, eu sigo Bíblia. Este é o único livro, somente a Escritura. O irmão Branham diz, está na Bíblia, creio na Bíblia. O irmão Branham diz, então tá, eu sou seguidor do irmão Branham. Se o irmão Branham dizer qualquer coisa, não está na Bíblia, não sou nada com o irmão Branham, sou com a Bíblia, somente a Bíblia. Ficamos com a Bíblia. Que Deus abençoe sua vida, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho unigênito, amado do Pai.